Bom dia, meus queridos. Mais um dia falando um pouquinho sobre salvação e graça. O nosso tema de hoje é a loucura da salvação. O nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, em seguida, verso 21 e o verso 25. Nos diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura da salvação. Talvez você esteja pensando, mas qual foi o método que Deus ele usou para nos salvar? De fato, através da cruz do nosso Salvador. O método mais cruel de crucificação, de morte agonizante nos tempos antigos era a morte de cruz, porque era uma execução que torturava aquele que havia sido condenado ao máximo do seu sofrimento. O interessante é que Jesus ele sabia tudo o que ele iria passar. Quando ele se dispôs a vir ao mundo para pagar a penalidade dos nossos pecados, ele já sabia que teria uma morte prematura e uma morte muito cruel. Ainda assim, ele decidiu vir pagar a pena que a lei exigia ao transgressor. Quando ele pendurado na sua cruz, sofrendo uma dor excruciante, os seus inimigos ainda passavam por ele, e em Mateus capítulo 27, verso 42, nos diz que eles diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode se salvar. Era uma ofensa que eles jogavam a Cristo, mas era uma grande verdade. Não havia nenhuma possibilidade de Jesus se salvar e nos salvar ao mesmo tempo. Ou ele morria, ou nós morríamos. Mas o amor de Cristo por nós foi maior do que a dor. Na verdade, o seu amor por nós foi maior do que a morte. Ele estava decidido a nos salvar, a nos oferecer o perdão, a pagar a penalidade que a lei exige ao transgressor e nos livrar da consequência eterna, que é a morte eterna. Por isso, que nada pôde deter a Jesus. Toda a vida de Jesus, o que lhe dominava a mente não era viver, mas era o morrer. E a cruz, que ainda hoje parece uma loucura para os intelectuais modernos que confiam na sua própria justiça, ainda é o poder de Deus para salvar a cada um que se entrega. Então aquilo que parecia desgraça, na verdade, era graça. E essa graça, ela é oferecida a mim e a você hoje. Você aceita? Você deseja tão grande salvação? Então oremos ao Senhor. Querido bom Deus, nós queremos te agradecer por toda a salvação oferecida através da cruz do Salvador, rogando a Ti que essa graça possa nos alcançar e que nós possamos viver não só o dia de hoje, mas durante toda a nossa vida, circundados, Senhor, por essa influência da cruz do nosso Salvador. Que ela possa ser o que ilumine a nossa vida e possa ser, Senhor, o maior motivo de entrega. Que o Teu nome seja louvado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu achei, sim, eu achei.